Meu nome é Inácia, mas fui rebatizada como Ventura pelo meu primeiro dono, um minerador mesquinho que acreditava que meu nome traria sorte para a mina de ouro em Vila Rica, Minas Gerais. A Ventura, porém, era um luxo que nunca nos alcançou. Fui criada no calor insuportável das galerias, com a poeira de ouro no ar que nos rasgava os pulmões. Mas eu não estava sozinha. Eu tinha Cecília, minha irmã mais nova. Cecília era o oposto de mim. Eu era forte, calada e com a pele calejada. Ela era frágil, com uma beleza delicada que eu sabia seria sua perdição. Nascemos e crescemos na mesma senzala apertada, na fazenda do ouro queimado. Um lugar onde a escuridão da mina se estendia para todos os cantos da vida. O Senhor, o comendador Félix, era um homem de poucas palavras, mas de violência extrema. Seu maior prazer era quebrar as vontades, especialmente das mulheres que ele via como mercadoria. E ele havia posto os olhos em Cecília. Não era um segredo, era uma ameaça suspensa no ar, um cheiro podre que pairava sobre a senzala. Eu a protegia como uma loba, trabalhava em dobro, pegava as tarefas mais perigosas, me metia na frente dela quando o feitor, um mulato ambicioso chamado Jerônimo, se aproximava com seus olhares sujos. "Se você tocar nela, Jerônimo", eu sussurrei para ele uma vez, "eu corto a sua garganta com as minhas unhas e dou o seu corpo para os cães." Ele riu, mas eu vi a hesitação em seus olhos. Jerônimo tinha medo da minha força. O comendador Félix, porém, era diferente. Sua violência era legal, autorizada pela cruz e pela coroa. Ele não precisava de força bruta, ele usava a pressão. Ele começou a tirar Cecília do trabalho da mina e a levá-la para a casa grande, com a desculpa de que ela era muito valiosa para sujar-se com terra. O coração me apertava. O cheiro de sabonete caro e perfume que vinha dela quando voltava, o seu silêncio, o seu olhar de pássaro ferido. Eu sabia o que estava acontecendo lá em cima. E eu sabia que o uso de seu corpo por Félix era apenas o começo do seu inferno. Os meses se arrastaram, e Cecília se tornou uma boneca de porcelana que Félix exibia. Ele a vestia com panos limpos, dava-lhe pequenas joias roubadas da própria esposa, Dona Amália, e a fazia sentar-se na varanda enquanto ele recebia seus convidados. Ela estava vivendo um luxo forçado, uma prisão dourada, mas no fundo ela estava morrendo. Cecília não comia, não falava e chorava em silêncio no meu ombro todas as noites. "Eu não aguento mais, Inácia. Ele me toca com nojo. Eu me sinto um trapo. Eu queria que ele me matasse logo." Ela sussurrava. A dor dela se tornou a minha. Eu tentava confortá-la, mas minhas palavras eram secas e vazias. Naquela época, a ideia de fuga de Minas para um quilombo como o de Cataguases era um sonho distante e perigoso. Mas o que me quebrou o espírito foi o presente que Félix anunciou. Sua única filha, a sinhazinha Maria, estava de casamento marcado com um fazendeiro de café do Vale do Paraíba, um homem mais velho, conhecido por sua crueldade e por ter o vício de quebrar ossos de escravos. "Cecília", Félix anunciou na frente de todos os escravos e do feitor, com um sorriso largo, "será o presente de casamento que darei à minha filha Maria e ao meu genro. Ela é de estimação e vai servir a eles com lealdade." Naquele momento, o ar faltou. Ser dada como presente significava ser levada para longe, para uma nova vida de servidão sexual e violência no vale. Significava que Cecília não pertenceria mais a Félix, mas a um homem ainda pior. Seu corpo seria usado para gerar mais escravos para a lavoura de café, e ela seria descartada. Naquela noite, Cecília estava em pânico. Ela não chorou, ela tremeu. "Eu prefiro a morte, Inácia. Por favor, me ajude. Eu juro que não aguento ir para lá. Aquele homem é um demônio." Eu a abracei, sentindo a fragilidade de seu corpo contra o meu. Meu instinto de irmã era protegê-la a qualquer custo.
Eu não podia permitir que ela fosse entregue a esse novo inferno. Eu precisava agir, e rápido. Eu passei a noite andando pela senzala, a cabeça em chamas, as mãos cerradas. Eu precisava de um plano que fosse final, que garantisse que Cecília jamais seria tocada por aquele fazendeiro. Fuga estava fora de cogitação. Seríamos pegas antes de chegar à primeira cidade. A única saída que eu via era o limite, o ponto onde a servidão acabava. Pensei em envenenar Félix, mas isso condenaria toda a senzala à morte por vingança. Pensei em matar a Sinhazinha, mas Cecília seria a primeira a pagar. Eu precisava cortar o problema pela raiz. No meu desespero, me lembrei de uma velha história que as escravas mais antigas contavam, sobre uma mulher que escolheu a morte para a filha em vez da vida de servidão. Na manhã seguinte, eu me sentei ao lado de Cecília, que estava pálida e sem vida. Eu a olhei nos olhos e não vi mais a minha irmã. Vi apenas uma alma gritando por socorro. Cecília, eu sussurrei a voz rouca. Eu sei o que fazer. Você vai estar segura, mas você precisa confiar em mim. Ela apenas assentiu, com os olhos fundos, como se já estivesse morta. O casamento seria na semana seguinte, e a entrega dela seria no dia seguinte à festa. Eu não tinha mais tempo. Eu precisava de uma ferramenta. Eu roubei, de forma furtiva, uma faca pequena da cozinha da casa grande, uma faca de frutas de cabo de madeira polida que eu escondi nas minhas roupas. O plano era brutal, um sacrifício que me condenaria ao remorso eterno, mas que salvaria a honra, o espírito e o corpo dela de um sofrimento inimaginável. Eu decidi que seria na noite anterior à partida. Eu a levaria para o velho poço seco, atrás da senzala, um lugar que ninguém usava, onde o silêncio era profundo e a lua não alcançava. A noite chegou, pesada e sem estrelas. O ar estava úmido e quente, com cheiro de terra molhada. Eu peguei Cecília pela mão e a levei para o poço, dizendo que tínhamos que conversar sobre a fuga. Ela me seguiu, silenciosa, um fantasma que caminhava. Você está segura, maninha, eu menti. Ninguém vai te achar aqui. No fundo do poço, que era mais uma grande vala circular, eu a olhei. Seu rosto estava iluminado pela fraca luz do lampião que eu havia trazido, e seus olhos negros refletiam uma mistura de esperança e medo. Eu não podia ter mais dúvidas. Eu tirei a faca de frutas de dentro do meu vestido. Cecília viu a faca. Ela não gritou. Ela apenas me olhou com uma aceitação calma, como se soubesse desde o início qual seria o nosso destino. Eu senti as lágrimas queimarem os meus olhos, mas eu as segurei. Não havia tempo para o luto. Me perdoa, Cecília. Eu sussurrei, as palavras quebrando na minha garganta. Você não vai para o Vale do Café. Você não vai ser de outro homem. Você não vai sofrer mais. Ela estendeu a mão para o meu rosto, e eu senti o toque frio e suave de seus dedos. Eu te amo, Inácia. Eu estou em paz. Me leva para casa. Ela me respondeu, com um sorriso de alívio que me rasgou a alma. O silêncio que se seguiu foi a coisa mais alta que eu já ouvi. Eu fechei os olhos. Eu não senti o impacto, apenas a força que tive que usar, o calor do sangue nas minhas mãos. O corpo dela caiu no chão seco da vala e eu a ouvi suspirar uma última vez. Não foi um grito de dor, foi um sopro de liberdade. Eu abri os olhos e vi o que havia feito. Eu havia matado a minha própria irmã, o único pedaço de humanidade que eu ainda tinha. O remorso me atingiu como um raio. Eu deixei a faca cair e me arrastei para fora do poço. Eu estava coberta de terra e do sangue dela. Eu precisava retornar à senzala e criar uma história. A mentira deveria ser maior que a verdade e mais convincente. A ausência de Cecília seria notada ao amanhecer e o pânico se espalharia. Eu voltei para o meu canto tremendo e me lavei no tacho de água fria.
Quando o sol nasceu, o grito da escrava-mãe vizinha rasgou o ar. Cecília havia sumido. O comendador Félix ficou furioso. O casamento estava há poucos dias e ele havia perdido seu presente de estimação, sua prova de status. Eu me apresentei a ele, com o rosto pálido e os olhos vermelhos de insônia e dor. Senhor comendador, eu disse com a voz firme, eu sei o que aconteceu. Eu estava com Cecília na noite passada. Ela estava desesperada. Ela disse que não aguentava mais a vergonha e o medo de ir para o vale. Eu parei, forçando as lágrimas a descerem. Ela se matou, comendador. Ela fugiu para o mato e se enforcou, senhor. Eu não tive coragem de dizer antes. O comendador Félix me olhou com suspeita. Mas a mentira era perfeita. A vergonha de um suicídio, de uma escrava que se recusava a cumprir seu dever, era um golpe menor para a sua imagem do que um roubo ou uma fuga organizada. Ele enviou Jerônimo e os cães para o mato, e depois de horas de busca inútil, o feitor voltou. Nada, comendador, apenas um rastro de sangue perto do poço antigo e o cheiro do medo. O comendador aceitou a história do suicídio. Era mais fácil de engolir e justificar para a filha e o futuro genro. Ele mandou açoitar-me por ter escondido o segredo de Cecília e por ter sido cúmplice de seu desespero, mas eu aceitei o tronco sem gritar. A dor do chicote era uma penitência leve comparada ao que eu carregava na minha alma. A punição física era uma distração para a minha punição eterna. O casamento da sinhazinha Maria aconteceu sem o presente prometido, mas o noivo aceitou a explicação de um acidente fatal, causado pelo desespero da escrava. A fazenda do ouro queimado voltou à sua rotina brutal, mas eu não voltei à minha. Eu me tornei o túmulo de Cecília. Somente eu sabia onde ela estava, enterrada na terra seca do velho poço, onde ela finalmente encontrou a paz que a vida negou. Eu a matei para salvá-la, e essa contradição me consumia. Eu não era uma heroína, eu era uma assassina. Toda noite eu ia ao poço. Eu falava com ela, pedia perdão. Eu dizia que tinha sido o grito de liberdade que ela não pôde dar. Eu carregava o peso daquele ato no meu corpo, nos meus silêncios. O comendador Félix, por sua vez, nunca mais olhou para uma escrava com a mesma confiança. O suicídio de Cecília havia criado uma lenda na senzala, a de uma mulher que preferiu a morte à servidão. A mentira que eu criei era uma arma, um aviso. O feitor Jerônimo, embora desconfiado, nunca conseguiu provar nada. Ele olhava para mim com um misto de ódio e medo. Eu era a única que sabia a verdade, e isso me dava uma força terrível. Eu sobrevivia ao comendador, à sua esposa e aos seus anos de crueldade. Fui alforriada em uma idade avançada, mas a liberdade não me trouxe paz. Eu vaguei pelas ruas de Ouro Preto, uma velha sem lar, uma alma em exílio. Eu olhava para as jovens escravas e via o fantasma de Cecília. O remorso me consumiu até o último dia. Eu matei a minha própria irmã para impedir algo pior. E a culpa dessa liberdade me condenou ao remorso eterno. Era o meu preço a pagar, o único sacrifício que me permitiu viver com dignidade no meu inferno.